Nós vamos encerrar hoje as nossas reflexões sobre oração a partir daquilo que nos ensinou o Senhor Jesus. Esse mês de agosto foi mês para meditarmos a respeito da oração. Lucas capítulo 22, a partir do 39, diz assim: Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. E depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor a traduza por meio do teu Espírito, pela tua atuação em nós, por meio de nós e para a tua glória. Amém. Eu tive acesso a uma carta do missionário Miguel Zuger. E, se você não sabe, Miguel Zuger é um convertido à fé cristã, se não me engano, muçulmano, mas com certeza um palestino, e que hoje dedica sua vida ao Evangelho ali na faixa de Gaza, onde está havendo conflito entre Israel e palestinos. E nessa carta ele escreve o seguinte: Numa noite estávamos reunidos com nossos irmãos feridos de guerra. No meio do silêncio, um dos irmãos me perguntou o seguinte: Por que os cristãos do Ocidente apoiam Israel em seus bombardeios contra o nosso povo? Fiquei em silêncio por alguns minutos e pedi para que todos se aproximassem e nos abraçamos e comecei a orar. Ao término da oração, eu respondi o seguinte: Fiquem em paz, pois nós, da igreja clandestina, somos uma prova viva do amor do nosso Senhor Jesus, mesmo sendo palestinos. Ele nos amou, por isso hoje somos fruto desse amor. Ficamos um tempo abraçados e percebi que os irmãos estavam chorando, emocionados. Um povo cristão em meio a uma nação não cristã. E que está buscando na oração respostas para perguntas que não têm resposta. Buscando na oração forças para passarem aquilo que não gostariam de ter que passar, mas têm que passar. Porque você sabe, se você tem um pouquinho mais de experiência de vida, que nessa vida a gente passa por muita coisa que a gente não gostaria de passar. Mas tem que passar. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que você não precisa passar tudo aquilo que você não gostaria de passar, mas tem que passar sozinho. E a oração é a forma pela qual você ora a Deus, não apenas para que Ele te livre de tudo aquilo que você não gostaria de passar, mas tem que passar, mas é a forma também pela qual você ora a Deus para receber forças, para receber luz, para receber encorajamento, para receber um caminho pelo qual você possa trilhar
em meio a tudo aquilo que você contempla diante de você, e você diz: eu nunca pensei que eu teria que passar por isso, eu nunca desejei passar por isso, mas vou ter que passar. Eu não sei se você já passou por algo que você não gostaria de passar, está passando por algo que você não gostaria de passar, ou se ainda terá que passar por um vale, por um deserto, por uma situação que não gostaria de passar. Mas seja qual for o seu momento com Deus e com a vida, eu queria dizer que se você quer passar por tudo aquilo que você não gostaria de passar, mas tem que passar, primeiro, vá buscar o Senhor. Vá buscar a Deus. O Martin Lloyd Jones, um pregador gaulês, certa vez ele disse o seguinte: nunca resista a um impulso do Espírito para orar. Então não é só você que muitas vezes se aproxima de Deus para falar com Ele. Muitas vezes é Deus que te chama para orar. Sabe quando você está lá no seu trabalho e de repente você se sente: puxa, gostaria de falar com o Senhor. Você está lá lavando a louça. Você está lá estendendo uma cama. E aí vem aquele impulso: puxa, precisava falar isso com Deus. Sabe o que o Martin Lloyd Jones nos diz? Desliga a TV, fecha o livro, para o que você está fazendo, porque você não vai perder tempo. Deus tem algo para te falar, e é por isso que é importante que você tenha um lugar. Jesus, por exemplo, ele tinha o Monte das Oliveiras. E o Lucas está nos dizendo aqui que era costume de Jesus ir orar no Monte das Oliveiras. Aí você me diz assim: mas pastor, eu não posso orar em qualquer lugar? Não é verdade que se eu orar aqui na igreja, ou na minha casa, ou dentro de um tram, dentro de um ônibus, dentro de um trem, Deus não vai me ouvir? É verdade, Deus vai te ouvir. Mas a questão é que você não pode se ajoelhar em qualquer lugar. Por exemplo, você pode se ajoelhar lá no meio da Clara Platts, se ajoelhar ali e começar a derramar sua alma diante de Deus e chorar, e abrir o seu coração. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: além de estrangeiro, agora está doido. Então tem coisas, irmãos, que a gente ora em público, mas tem coisas que são do secreto do coração, não é para orar em público, não. Tem gente que não sabe a diferença entre oração coletiva e oração individual. E aí ora no coletivo como se estivesse orando sozinha. E vai depois orar no secreto como se estivesse orando no coletivo. Então é a mesma coisa a vida de um casal. Tem coisas que o casal faz em público. Mas tem coisas que o casal só faz às portas fechadas. E a vida com Deus não é diferente. Tem coisas que a gente precisa de um lugar para se ajoelhar, para abrir o coração, para chorar, para colocar diante dele aquilo que nós sentimos. É a mesma coisa quando você vai atender um celular, e aí tem muito barulho, tem muito ruído. O que você faz quando você vai atender um celular, tem muito ruído e você não consegue ouvir? Você vai e procura um lugar a sós, que você possa ouvir, que você possa entender, que você possa discernir. E é interessante que o Senhor diz assim lá em Oséias: eu te chamarei ao deserto e te falarei ao coração. O mesmo Deus que diz: clama a mim, é o Deus que diz também: ouve, ó Israel. Deus também quer falar com você.
Onde que é o seu Monte das Oliveiras? Que hora que você tem para se ajoelhar? A fim de que você receba dele instrução para passar por aquilo que você não quer passar, mas tem que passar, e ele sabe como passar. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o vale não é escuro? Porque o vale não tem lobo? Não, mas porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a primeira coisa, você está tendo que passar por algo que não gostaria de passar, mas tem que passar. Vá para o seu Monte das Oliveiras, porque ali o Senhor falará ao teu coração. Deus vai falar ao teu coração. E vai te ensinar a passar por aquilo que você não gostaria de passar, mas tem que passar. Agora, uma segunda coisa interessante é você abrir o seu coração diante de Deus. E você falar para Ele, de fato, o que você pensa, de fato, o que você sente e, de fato, aquilo que você quer fazer. Porque não adianta mascarar a oração para aquele que conhece o teu coração. Então não adianta falar assim: ah, Senhor, abençoa o fulano, quando na verdade o seu coração está falando assim: ah, Senhor, eu gostaria que o Senhor pegasse o fulano. Não adianta você orar: Senhor, como Tu és maravilhoso, se o teu coração está orando: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Jesus, sabendo que Deus é Pai, abre o coração, e Jesus tem coragem de chegar a Deus no momento derradeiro da sua missão e dizer assim: olha, Senhor, vou abrir o meu coração. Se possível, faça o quê? Afasta de mim este cálice. Sem medo de repreensão. Não acredito, o Messias falando isso. Filho de Deus. Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus vai lá para o seu Monte das Oliveiras e desnuda o seu coração. Não faz média com Deus, não mascara a oração. Mas o Senhor é meu Pai. O Senhor sabe o que está dentro de mim, e a minha oração sincera é essa: afasta de mim esse cálice, se possível. Até porque, sabe quando Deus vai se decepcionar com você? Sabe quando Deus vai ficar decepcionado com você? Nunca. E por que Deus não vai ficar decepcionado nunca com você? Porque Deus te conhece. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você sente. E Ele, antes de ouvir palavras da boca, Ele ouve as palavras do teu coração. Ele ouve as palavras que você diz, mas ouve também as palavras que você não diz. Mas teu coração está dizendo o tempo todo. Agora, a oração não para aí, né, irmão? Ah, Senhor, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus, ele sabe que Deus é Pai, por isso ele diz: então afasta de mim esse cálice. Mas ele completa dizendo assim: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus sabia que Deus não é um gênio da lâmpada que atende qualquer 3 pedidos que você faz. Deus não é um Papai Noel que, se você foi bonzinho o ano inteiro, você escreve uma carta para Ele e Ele vai te dar o presente que você pede. Mas Jesus sabia que Deus é Pai. Então você vai para o seu Monte das Oliveiras para você falar com Deus. Lá no seu Monte das Oliveiras, você abre o seu coração a Deus. Fala o que você pensa, fala o que você sente e fala o que você quer. Mas lá no seu Monte das Oliveiras,
onde você foi se encontrar com Deus para falar o que está no seu coração, lembre-se também que Deus é Pai. Então, Jesus, ele se ajoelha, Jesus, ele vai até um monte, Jesus coloca o seu rosto no chão, e Jesus ali ora 3 vezes, segundo o relato de outros evangelistas, não é para convencer o seu pai a fazer aquilo que a sua alma estava gritando. Mas ele vai ao monte, ele ora 3 vezes, ele se ajoelha, ele coloca o seu rosto em terra, para converter a sua alma, aquela que era não apenas a vontade de Deus, mas também a sua maior vontade. Porque a maior vontade que Jesus está expressando aqui nesse texto não é: Senhor, afasta de mim esse cálice. A maior vontade que Jesus está expressando aqui nesse texto é: todavia, seja feita a tua vontade. Então a questão, irmão, não é como a gente ora, mas por que a gente ora? Irmão, por que você está orando de joelhos? Ah, pastor, eu estou aqui de joelho porque quem sabe assim Deus não vai ter misericórdia de mim. Ué, irmão, Deus deixou de ser pai? Não, pastor, eu estou aqui ajoelhado porque eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe. Irmão, por que você está indo ao monte para orar? Não, pastor, porque lá naquele monte Deus está atendendo um monte de pedidos. Ué, virou o gênio da lâmpada, encontraram uma lâmpada mágica ali, porque atende lá, não atende aqui? Não, pastor, eu estou indo porque eu preciso ficar sozinho com Deus. Eu estou numa confusão existencial. Eu estou vivendo uma tribulação na minha vida, que eu estou ouvindo a voz de todo mundo, eu estou ouvindo a voz do diabo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou ouvindo a voz da minha sogra, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então vá, meu irmão, e que Deus fale ao teu coração. Pastor, nós vamos fazer uma campanha de oração. Ah, mas para que essa campanha, gente? Não, porque a gente tem uma série de pedidos aqui que a gente vai colocar diante de Deus e em 7 dias todos nós vamos ser atendidos. Eu estou fora. Estou fora. Estou fora dessa manipulação do divino. Não, pastor, é que a gente tem um monte de desejo no coração, mas não sabe se esses são os desejos de Deus. Então nós vamos nos reunir durante 7 dias para a gente buscar o Senhor e para a gente se render à vontade do Senhor. Opa, nessa eu estou dentro. Onde vai ser que eu vou participar também? Porque eu também tenho um monte de coisa no meu coração que eu preciso saber se é de Deus mesmo. Tem um monte de coisa aqui no meu coração que precisa ser resolvida por uma luz do Senhor. Então vamos juntos nos humilhar diante do nosso Pai. Não é de um juiz iníquo que, se a gente não insistir muito, ele não vai fazer aquilo que lhe cabe. Não é de um gênio da lâmpada que qualquer 3 pedidos ele atende se você ter a lâmpada certa. Não é um Papai Noel que você barganha por ter sido. É Pai. É o nosso Pai. E aí, irmãos, finalmente, você foi para o seu Monte das Oliveiras, você abriu o seu coração, mas você também está ali se rendendo. Senhor, fale comigo, Senhor, porque, olha, eu já aprendi na minha vida, a pior coisa que pode acontecer comigo é eu sair de debaixo da tua vontade e fazer a minha vontade. Porque por melhor que possa parecer a minha vontade, a sua consegue ser sempre melhor. Então seja feita a tua vontade. Só que aí, Deus vai responder para você. E sabe o que é necessário depois que você o busca assim?
que você aceite aquilo que Deus vai falar para você. A ministração do Senhor, eu acho interessante esse texto, porque o Jacó, ele teve um momento assim difícil na vida como Jesus, quando ele foi se encontrar com o Esaú. E aí diz que veio um anjo, da mesma forma que veio aqui para Jesus, e o Jacó começou a brigar com o anjo. Então você vai buscar a Deus, aí ele te responde, você começa a brigar com ele. Jesus não, Jesus aceitou a ministração de Deus por meio do anjo. Ok, é a cruz, é para lá que eu vou. Então me cobre de forças, me cobre de paz, me cobre de coragem, porque se a cruz é a tua vontade, Pai, é para lá que eu vou. Porque pior do que a dor da cruz é ficar longe da cruz. Se lá na cruz, nesse momento, é a vontade do Senhor. Dói mais ficar fora da cruz do que na cruz, se a cruz é a vontade do Senhor. Então vamos orar, vamos buscar, vamos render a nossa vontade, vamos aceitar aquilo que o Senhor colocar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então vamos. E o Senhor é conosco. Porque a gente pode passar muita coisa nessa vida que a gente não quer. Mas nada que a gente passar nessa vida, a gente vai passar sozinho e vai passar em vão. Sabe por que muitas vezes a gente ora e Deus não mexe na situação? Porque Ele sabe que se Ele mexer na situação, Ele te provê um bem provisório, mas te priva de um bem maior e permanente. Você já ouviu aquela história de uma borboleta que estava querendo sair do casulo? E aí ela fazia força para sair do casulo, mas não conseguia sair do casulo. O casulo estava muito apertado. Aí chega uma pessoa e se condói lá da situação da borboleta e vai dar uma ajudinha para ela. Abre o casulo. E aí ela sai fácil. Se fosse uma borboletinha crente, até ajoelhava e agradecia. Mas saiu fácil. Só que essa borboleta nunca voou. Ficou uma braboleta pela metade. Porque a força para sair do casulo era necessária para fortalecer as asas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de serem feitos à imagem e semelhança do seu Filho unigênito, que é Jesus. Então Deus pode te livrar de muitas coisas? Pode. A oração que você vai fazer, e Deus vai livrar você como livrou Daniel da boca dos leões. Amém? Vai ter oração que você vai fazer, e Deus vai livrar você da fornalha de fogo ardente, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Mas vai ter oração que você vai fazer, que Deus vai te fortalecer, para você passar pelo aquilo que você tem que passar, ainda que não queira passar, como Jesus. Por isso, se você tiver que passar por algo que você não quer passar, mas vai ter que passar, vai buscar o Senhor.
vai abrir o seu coração diante dele. Vai se desnudar diante do Espírito. Vai colocar diante dele a sua vida. Está nas tuas mãos a minha vida, Senhor. Seja feita a tua vontade. E o Senhor vai ouvir a sua oração, vai se compadecer de você e vai ajudar você. Porque ele diz em Tiago, o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Olha que texto bonito em Isaías, que o Senhor fala a respeito de Efraim, a quem o Senhor chama de filho. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em que me alegro, pois cada vez que falo dele, lembro-me dele com apreço. Por isso o meu coração se comove por ele. Ele mostrará a minha grande compaixão, diz o Senhor. Que assim seja também comigo e com você, em nome de Jesus. Amém.